Pensa só, por mais de 70 anos, ele foi só uma lenda, um fantasma, lá no fundo gelado do Atlântico Norte. O maior navio do mundo simplesmente desaparecido, a quase 4.000 metros de profundidade. Pois é, mas a história do Titanic não acabou naquela noite de abril de 1912. Na verdade, ali começou uma segunda história. Uma história de sonhos meio malucos, de missões secretas e de uma corrida desesperada contra o tempo. Então, vamos mergulhar nisso. E para começar, vamos dar uma olhada na imagem mais nítida que a gente já teve dos destroços. É uma visão que revela o navio de um jeito que ninguém jamais viu. É isso mesmo, pela primeira vez a gente consegue ver o navio inteiro, sabe? Sem a escuridão do oceano atrapalhando. Essa imagem 3D, que foi montada com milhares de fotos de altíssima resolução, permite explorar cada cantinho dos destroços. É algo que antes era impossível. Mas claro, toda essa clareza de hoje levanta uma pergunta. Como foi que, depois de tanto tempo, finalmente encontraram ele? Para a gente entender a descoberta, a gente precisa voltar um pouco no tempo, para a época em que o Titanic era só uma lenda mesmo. A vontade de trazer o navio de volta para a superfície era enorme, e as ideias para fazer isso, bem, elas eram, digamos, bem criativas. O mais fascinante aqui é a ambição, né? É quase coisa de ficção científica. Imagina só, encher o casco com bolinhas de ping-pong, que seriam esmagadas pela pressão muito antes de chegar lá embaixo. Ou então, sei lá, criar um iceberg artificial em volta do navio. Essas ideias mostram o quão desesperadas as pessoas estavam para recuperar o Titanic. Mas no fim, a realidade foi muito mais dura. A pressão lá embaixo é esmagadora, a escuridão é total e ninguém sabia o local exato. Isso tudo tornava qualquer tentativa de resgate impossível com a tecnologia da época. O Titanic ia continuar lá, intocado, pelo menos por enquanto. E é aqui que a história tem uma virada surpreendente. A verdade é que o Titanic não foi encontrado por caçadores de tesouros. A descoberta foi, na verdade, um objetivo secundário de uma operação militar secreta da Guerra Fria. Olha, que interessante. O explorador Robert Ballard conseguiu dinheiro e o navio para procurar o Titanic, mas com uma condição. Primeiro, ele tinha que usar a tecnologia de exploração dele para achar e mapear os destroços de 2 submarinos nucleares americanos que tinham afundado, o USS Thrasher e o USS Scorpion. A busca pelo Titanic era, na verdade, a história de fachada, a desculpa. E essa missão secreta foi a chave de tudo. Mapeando os submarinos, Ballard percebeu uma coisa. As correntes do oceano espalhavam os destroços por quilômetros, criando uma espécie de trilha que levava de volta à origem. Aí ele teve a sacada. Em vez de procurar um navio, que é um alvo minúsculo naquela imensidão, ele deveria procurar pelo rastro de detritos. Foi uma mudança de estratégia simplesmente brilhante. A tensão devia ser absurda. A equipe francesa passou semanas procurando com sonar, e nada. Ballard só tinha 12 dias. A equipe dele trabalhou sem parar, olhando aquelas imagens da câmera do fundo do mar. E aí, depois de uma semana sem achar nada, um pouco depois da meia-noite, um objeto apareceu na tela. Era uma caldeira, idêntica às das fotos do Titanic. Eles tinham encontrado. A descoberta virou notícia no mundo todo, claro, mas também abriu uma caixa de Pandora. E agora, o que fazer com o navio? Foi aí que começou uma batalha ferrenha sobre o futuro dele. Basicamente, eram 2 lados. De um, os preservacionistas, como o próprio Robert Ballard, que viam o local como um túmulo sagrado que não deveria ser mexido. Do outro, os conservacionistas, liderados pela empresa RMC Titanic Inc., que ganhou os direitos de resgate. Eles argumentavam que os objetos deveriam ser recuperados e exibidos antes que o oceano acabasse com tudo. E, para ser justo, os 2 lados tinham bons argumentos. Mas a voz mais poderosa nesse debate todo veio de quem viveu a tragédia. A sobrevivente Eva Hart resumiu o sentimento de muitos. Mexer nos destroços era como profanar um túmulo. A perspectiva dela deu um peso emocional gigantesco para o lado dos preservacionistas. E o debate acabou virando um espetáculo público. Esse especial de TV onde abriram um cofre do Titanic ao vivo foi visto por muita gente como o cúmulo do mau gosto. Em vez de parecer um ato de preservação da história, soou como exploração para gerar entretenimento. Isso só fortaleceu a oposição de muita gente à ideia de resgatar os artefatos. Só que, enquanto os humanos discutiam o que fazer, uma força muito mais poderosa já estava agindo. O próprio oceano está tomando o Titanic de volta, e ele não vai esperar a gente chegar a um acordo. Os cientistas descobriram uma forma de vida completamente nova nos destroços. Essa bactéria, que foi batizada de Halomonas titanic, não só sobrevive naquelas condições extremas, ela adora, e ela está literalmente se alimentando do casco de ferro do navio.
E esse número aqui dá uma boa ideia da escala do problema. Todo santo dia, cerca de 180 quilos do ferro do navio são devorados e transformados em estruturas de ferrugem super frágeis. O navio está sendo comido vivo, molécula por molécula. A previsão é bem sombria. A proa icônica, o ninho do corvo, o teto dos alojamentos dos oficiais, tudo isso já está desmoronando. A questão não é se o Titanic vai desaparecer, mas quando. Algumas estimativas dizem que vai sobrar muito pouca coisa daqui a uns 20 ou 30 anos. Hoje, o local dos destroços é cheio de contradições. Ele é um monumento cultural protegido pela Unesco, mas também continua sendo um lugar extremamente perigoso, como a tragédia do submersível Titã nos lembrou de forma terrível. As expedições agora se concentram em mapear e registrar digitalmente o que ainda resta, para preservar a memória do navio antes que a estrutura física se desfaça por completo. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final. Se o navio físico está condenado a virar só uma mancha de ferrugem no fundo do oceano, a batalha pelo seu legado fica ainda mais importante. Como ele será lembrado? Pelos artefatos nos museus? Pelas imagens digitais que a gente capturou? Ou como um túmulo solene que finalmente deixamos em paz?